Muito boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão nossa aqui ao vivo da Sala da Elétrica. Seja muito bem-vindo. Bom, muito boa noite a todos aí, muito obrigado pela presença. Já temos mais de 200 pessoas aí na nossa sala de transmissão, tá bom? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar hoje, nossa transmissão ao vivo sobre os 3 pontos cruciais aí necessários para que você consiga ter uma performance bacana aí como eletricista autônomo, tá? Você ser considerado um eletricista de sucesso propriamente dito, tá bom? Muitas pessoas perguntaram para nós sobre o que é essa tal missão que eu vou receber. Então, relaxa que no final do nosso webinar você vai ter a oportunidade de fazer o download gratuito de um material de apoio que vai ser um guia para você começar a partir de amanhã a executar o que nós vamos falar hoje aqui na nossa transmissão e começar a dar os primeiros passos aí de alta performance atuando como autônomo. Bacana? Perfeito, vamos começar então com a nossa ideia. E aí o que acontece, né? Como você viu na nossa comunicação nesses últimos dias, nós falávamos sobre que você receberia então uma missão, e a missão é executar as atividades práticas que você vai ter acesso aqui. Eu vou te explicar exatamente como funciona e também os contextos relacionados a 3 fatores-chave para que você possa, então, atuar como autônomo de maneira eficiente, com performance adequada. Pode ser? Bacana. Então, olha só. A gente chamou essa missão aqui, ou seja, essa apresentação, né, que a gente apelidou de missão, a gente chamou essa missão de orçamentos elétricos que vendem, tá? Então, diferente de qualquer outra coisa, eu quero que você entenda essa nossa aula de hoje como uma aula de quebra de paradigmas também, tá legal? Então, nós vamos comentar sobre algumas coisas aqui que vai ser importante para você no que se diz respeito a entender o que você faz, analisar o que eu vou passar aqui hoje e assumir a necessidade, caso você entenda como necessário, de realizar uma mudança no seu jeito comportamental de realizar as ações de relacionamento, de geração de orçamento e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, então. Próximo slide aqui. Introdução, vamos falar um pouquinho sobre esse material que você vai receber depois, daqui a pouco, tá? Esse material é exclusivo. Nesse documento você irá encontrar as 3 missões, né? E em cada missão você terá 2 desafios para aplicar na prática os ensinamentos aprendidos sobre orçamentos elétricos, tá? Então, a gente colocou orçamentos elétricos, só que não é somente orçamento elétrico, né? Todo a preparação, o engajamento que você faz com o seu cliente para ofertar, então, a sua mão de obra como prestador de serviço, tá bom? Uma coisa que é importante, utilizar o documento que você vai receber, tá? Com base, tá certo? Escreva todas as respostas às perguntas que são, na verdade, os desafios, né, que nós vamos falar para você, para que você coloque uma folha à parte, para que você mantenha esse documento aqui como um padrão para você começar a mudar esse mindset eletricista. O que seria mindset, né? A forma de pensar e de prestar o serviço como um todo, tá certo? Bora lá, então. Começando aqui. Missão número 1. Eletricista camaleão é o nome da missão número 1, tá certo? Então, a missão número 1, na verdade, ela fala sobre o âmbito comportamental do profissional na hora em que você vai se encontrar com o seu cliente. Vamos analisar aqui, antes de ir para o próximo slide, como que acontece um contato com um profissional eletricista, como que acontece o seu cliente entrar em contato com você para resolver um problema, tá? Então, muitas vezes, isso pode acontecer de algumas maneiras. Pode ser através de uma indicação de alguém que tem o seu contato, pode ser através de um branding que você fez, por exemplo, um cartão de visita que você deixou na casa de material de construção, pode ser através de um panfleto que você entregou, pode ser também através de um aplicativo que você segue, igual o Get Ninjas e assim por diante, pode ser através do seu site, né? Só que o que acontece, na verdade, é que o cliente, ele pega o seu contato, ele entra em contato com você, hoje em dia, muito mais pelo WhatsApp, né, que está muito mais fácil de entrar em contato com as pessoas, e assim por diante, e no momento em que ele entra em contato com você, ele chega e fala assim, olha, eu gostaria que você viesse aqui em casa porque o 220, o 110 virou 220, por exemplo, né? E aí,
você já consegue prever mais ou menos o que pode acontecer e tudo mais, você já sabe o que é o problema ou uma previsão do que pode ser aquele problema, e você tem que ir lá fazer uma visita técnica para poder mostrar para ele ou entender o problema dele para poder realizar, então, a geração do orçamento e assim sucessivamente, correto? A missão camaleão, ela está nesse momento em que você vai até o cliente para se relacionar ou para ter o primeiro contato com ele, para que ele, então, conheça você pela primeira vez ou tenha o segundo contato com você, porque muitas vezes a gente presta serviço para clientes que já contrataram nossa mão de obra anteriormente, tá? Vamos lá. Então, próximo slide, né? O conceito, então, do camaleão aqui. O camaleão é um animal esperto, porque ele utiliza os artifícios naturais para garantir a sobrevivência, a sua sobrevivência em ambiente hostil e com diversos predadores e competidores. O que isso significa, né? Como que você pode fazer para se adequar à situação de interação com o seu cliente? Quando você se conecta ali com o seu cliente no que se diz respeito aos interesses e gostos dele, faz toda a diferença, uma vez que os laços que você cria os laços de conexão que você acaba criando com pessoas faz com que as pessoas confiem mais ou menos em você, tá? Aí você pode estar falando, você tá maluco aí, eu não tô entendendo muito bem isso aí não, calma. Vamos lá então, o próximo slide vai ficar muito mais claro. Olha só que interessante, ó. Sabendo então que existe essa conexão entre as pessoas, os laços acabam se conectando de maneira com que você faça o que as pessoas, você se aproxima de pessoas que fazem o que você gosta de fazer, que conversam como você conversa, que gostam dos mesmos, têm os mesmos gostos que você possui. Então, o que você pode fazer é o seguinte, ó. Vamos imaginar que você chegou ali para se conectar com o seu cliente, e aí você vai falar sobre o orçamento, vai fazer a visita técnica e assim por diante, e você percebe, por exemplo, que o seu cliente, ele é aquela pessoa que fala muito rápido, que ele está ali falando muito rápido, né? O que você vai fazer? Se você, né, um tipo de eletricista que fala devagarzinho, que vai detalhar tudo que vai fazer e tudo mais, o que acontece? Na comunicação, nesse primeiro contato que você teve com o seu cliente, ele falando muito rápido, falando muito devagar, existe um afastamento dessa conexão que a gente apelidou ali de aspecto camaleão, tá certo? Ou seja, quando você começa a ser muito diferente do seu cliente, isso já faz com que ele inconscientemente acabe se desconectando de você. Ele acaba desconfiando da sua capacidade de execução, acaba desconfiando da sua capacidade técnica e assim sucessivamente, tá? Então, é ideal que você percebeu essa forma acelerada de conversar do seu cliente, você também comece a acelerar ali a sua conversa e comece a falar um pouco mais rápido em relação para gerar essa conexão inicial, tá? Agora, levando em consideração que o seu cliente, de repente, ele é aquele tipo de cliente que fala bem devagar, que gosta de mostrar todos os detalhes ali do problema, ele fala do disjuntor que desarmou às 14h23, que estava ligando sabe, quando você vê esse tipo de comportamento do seu cliente, é interessantíssimo que você também se conecte com ele, com essa forma dele se expressar. Fala mais devagar, dar mais detalhes do que ele quer, do que ele está te mostrando. Então, explicar melhor para ele o que possivelmente ou o que efetivamente aconteceu no problema que você está analisando ali e assim por diante, tá bom? Quando você faz isso, você, se conecta com o cara, tá? Você entrou na casa do seu cliente, lá da sua cliente, você analisou que ele tem 2 filhos, porque lá nos quadros que estão na sala tem lá 2 filhos. Você não vai falar para ele, você tem 2 filhos? Não é isso, mas você vai chegar e falar assim, por exemplo, se for verídico, tá? Poxa, eu tenho 2 filhos e eles sempre fazem isso de colocar sei lá, a tomada 220, ele coloca lá, ele coloca o equipamento 110 no 220, 127 no 220, você explica para ele, você fala que tem 2 filhos também, e você acaba se conectando com ele em função de ter 2 filhos, né? Então, esses pequenos detalhes, no momento inicial, sabe aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica? É verdade, tá? Então, quando você estabelece uma conexão ali de confiança em função de se parecer
igual ao seu cliente, isso vai te ajudar bastante no que se diz respeito a ele confiar em você, ele acreditar na sua eficácia, no que se diz respeito à capacidade técnica que você possui. Tudo bem? Bacana? Pessoal, tá claro até aí? Deixa eu ver os comentários do pessoal aqui, ó. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá claro? Tá legal? Me responda aí se você está entendendo o que eu passei até agora, tá bom? Responde aí para mim só para que eu possa dar continuidade aqui, ó. Ok, para mim o Douglas falou. Sim, claro, sim, ok, sim, bacana. Então, beleza. Então eu percebi aqui que, olha lá, sim, muito bom, bacana, né? Eu vi aqui que teve um comentário aqui. Olha lá, o Sérgio perguntou sobre o treinamento eletricista de sucesso. Calma. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, na verdade, no final do nosso... Eu posso falar sobre ele no final da nossa aula aqui, sei lá. Eu dou um jeito de falar sobre esse nosso treinamento mais adiante aqui no nosso webinar, tá bom? Aliás, como ele é presencial, ele vai acontecer agora em julho aqui em São Paulo. Então eu falo para vocês como que se dá esse nosso treinamento e como que... infelizmente não cabe 600 pessoas nesse treinamento, mas para quem é de São Paulo ou quem quiser vir para São Paulo participar, pode participar. Mas depois a gente fala sobre ele. Bom, depois a gente fala, tá bom? Agora, muitas pessoas acabam falando o seguinte, Everton, mas por que isso funciona? Por que se conectar com os interesses do meu cliente vai funcionar? Por que essa conexão é tão forte, tão importante? Lembra que a gente acabou de falar no início aqui que a gente se conecta com pessoas com quem a gente se parece ou com quem gosta das mesmas coisas que a gente gosta e assim por diante? Pessoas que são parecidas com nós acaba sendo pessoas, na nossa concepção aqui, no nosso inconsciente, acaba sendo pessoas próximas, acaba sendo pessoas que confiáveis e assim sucessivamente, tá? É por isso até que muitos dos vendedores, e aliás, um dos principais problemas do profissional autônomo é não saber vender, tá? Tecnicamente você é muito bom, só que você não sabe vender efetivamente. O que acontece nesse momento? Você acaba perdendo para a concorrência desqualificada, que a gente chama de Zé Faísca, que a gente chama de pedreiro eletricista, para que a gente chama de pica-fio, o que a gente chama também de... bom, tem alguns nomes que são usados para representar o profissional que é desqualificado, né? Não que um pedreiro não possa ser eletricista, ele pode também, tá bom? Então, se ele tiver capacitação, qualificação e souber fazer corretamente, ele pode ser. Mas o que a gente coloca aqui são pessoas que não têm qualificação, não possuem a parte técnica efetivamente, acabam concorrendo com um preço muito abaixo do nosso, e aí a gente perde. Mas por que a gente perde? Porque o fato de a gente não saber vender efetivamente faz com que o nosso cliente compare o seu orçamento com o orçamento de um profissional desqualificado. Ou seja, é como se ele tivesse ali 2 profissionais desqualificados. Olha que coisa horrível. Você acaba sendo, para o seu cliente, um outro Zé Faísca, um outro eletricista desqualificado. Então, você já tem que criar você tem que deslocar a comparação do seu cliente. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, mas você vai deslocar a comparação dele em relação ao que ele já tem na mão, que é o do eletricista desqualificado, tá bom? Uma das coisas é se parecer conectado. Oi? Travou de novo? Agora é estranho porque... Voltou? Pessoal, tá travando às vezes, tá voltando, então relaxa, tá? Essa é a conexão. Ao vivo, às vezes acontecem uns probleminhas assim, tá bom? Então, vamos na manha, a gente vai conseguir fazer tudo dar certo aqui, hein? Vamos lá. Então, quando a gente faz essa conexão com o nosso cliente, a gente começa já a gerar valor nele, tá? Mas tem muito mais ainda, tá bom? Vamos continuar aqui que você vai ver como isso é importante também, tá? Olha lá. Esse detalhe aqui, ó, que a gente fez questão de colocar dentro dessa primeira parte do camaleão, é que é muito importante que você entenda que se conectar com os interesses, estar parecendo com o seu cliente no momento em que você faz a sua visita, faz o primeiro contato com ele, não é questão de ser falso ou manipulador, tudo bem? A questão não é ser falso ou manipulador, não. Você está garantindo estratégias para que você consiga se conectar de maneira adequada e estratégica com o seu cliente para que você utilize uma técnica, que é essa técnica do camaleão, que nós estamos falando aqui agora, tá? Que é natural e que qualquer profissional
tem que conhecer para que ele possa garantir que o seu contato seja um contato positivo, tanto para um lado quanto para o outro, tudo bem? E você não pode ter medo de usar esse tipo de técnica, nenhuma das técnicas que nós vamos falar hoje, essa é só a primeira, tá? Essa é só a primeira. Você não tem que ter medo de usar essas técnicas, por quê? Porque se você garante que o seu serviço é melhor, que vai trazer mais benefícios para aquele seu cliente, e se ele comprar de você, ou seja, se ele te contratar, ele vai ter uma instalação elétrica mais segura, mais eficiente, por que não usar técnicas de vendas para convencer o seu cliente que você é a melhor opção para ele? Tudo bem? Tudo bem? Show de bola? Muito boa essa técnica, muito legal, né? Muito legal, muito legal. Show de bola, muito bom, muito bom. Até teve um dos nossos alunos do treinamento Elite de Sucesso do ano passado, né? O treinamento presencial que a gente faz aqui em São Paulo, ele comentou em uma das visitas que eu fiz na casa dele para gravar um vídeo. Depois eu posso mostrar esse vídeo para vocês aí depois, né? Mas ele comentou que ele usou esse tipo de influência, esse tipo de argumento com o cliente, esse comportamento, né? E o feedback que ele conseguiu imediatamente foi algo assim incrível, né? Incrível. Tanto é que esse case nosso aí, esse aluno nosso, ele até, usando todas as estratégias que ele aprendeu com a gente lá, ele conseguiu aumentar em 3 vezes ali, ó, a quantidade de resultados que ele tinha ao longo dos meses, né, que ele trabalhava. Ou seja, ele saiu de um valor X para 3x em relação à renda salarial que ele tem prestando serviço como autônomo, sabe? Então, de novo, pessoal, o que a gente está passando aqui hoje são coisas que efetivamente funcionam, tá? Funcionam e faz toda a diferença. Ah, vai funcionar com todos os clientes que eu vou trabalhar? Não. Eu seria hipócrita se eu falasse para você que vai funcionar com qualquer cliente. Não. O que vai acontecer é você vai aumentar a possibilidade e a conversão dos orçamentos aprovados. Porque quando eu era elitista autônomo, uma das coisas que me deixava mais chateado era a questão de passar mais tempo procurando serviço do que realizando serviço, né? Eu procurava muito mais do que trabalhava. Ou seja, isso aí atrapalhava. Agora, por que não inverter esse cenário? Por que você tem que procurar o serviço? Por que não o seu cliente não procurar você? Então, o eletricista que tem sucesso mesmo é aquele cara que ele até para de procurar serviços efetivamente. Ele usa estratégias e quem procura ele é o cliente, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Desafio número um da estratégia camaleão, tá? E relaxa, depois eu vou mandar isso aqui para vocês, vou te mostrar como é que você vai fazer para baixar esse material, que aliás esse material aqui, quer ver? Ó, até... Ô, Kaique, tá no tablet aqui, né, a missão do pessoal? Tá, beleza. Então tá aqui no tablet aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aí, tá? Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Era para estar aqui em algum lugar. Aí tá aqui, ó. Aqui, ó. Você vai receber isso daqui, quer ver? Que é, deixa eu pegar e botar minha câmera aqui, porque senão vocês não vão enxergar nada nessa câmera pequenininha aqui. Olha lá. Vocês vão receber isso aqui, ó, tá? Daqui a pouco, tá bom? Beleza, aumentei já. Aí, ó, o que acontece? Isso aqui, ó, é a missão. Vai ficar um pouquinho... A cor não vai condizer com a realidade por causa da iluminação, a câmera, mas olha só, você vai ter isso aqui com todas as explicações e tudo mais, com todos os desafios que você tem que fazer. Ah, eu tô antecipando aqui. A missão número 2, daqui a pouco eu falo pra você qual é a missão número 2. Mas a gente vai mandar para você no seu celular e se você quiser usar o tablet também, não tem problema, tá bom? Daqui a pouquinho você vai poder baixar a missão Orçamentos que Vendem, tá legal? Vamos lá então. Vamos de novo para a nossa apresentação aqui. Legal. Desafio número 1, né? Desafio número 1. Relembre, né? Ó. Relembre o momento em que você visitou o cliente para realizar um orçamento de serviços elétricos. Lembre-se detalhadamente como ele se comportava e quais eram os interesses dele.
Sabendo da técnica do eletricista camaleão, né? Escreva abaixo como você poderia ter abordado o cliente de uma forma diferente. Por que é importante você escrever, por mais que, Everton, mas já passou. Não, escreve para você. Quando você começa a relembrar e começa a escrever, o que acontece é que você começa a colocar inputs na sua cabeça de o que eu deveria ter feito, ou como eu deveria ter feito. E aí, na próxima visita, você vai com esses inputs, né, para fazer a próxima conexão com o seu cliente. Legal? De novo, ó, vamos para o próximo slide aqui, ó. E aqui é onde você vai escrever e tudo mais, tá? Próximo slide. Desafio número 2, ação. Então, na próxima semana, amanhã, quando você for visitar o próximo cliente, né, perceba como ele se comporta, como ele fala, quais são os interesses, como ele vive, assim por diante. Entre em harmonia com essa característica dele e lembre-se da técnica do camaleão. Então, esses são os 2 desafios. São somente 2 desafios. Eu desafio você a fazer os 2 desafios e, se não der nenhum resultado melhor do que os outros que você costuma fazer no dia a dia, volta aqui e me manda um e-mail lá no contato@saladaelétrica.com.br e fala, olha, que não deu certo, essa técnica não funciona e tudo mais, tá? Então, eu desafio você a fazer isso para que eu tenha esse feedback e eu tenho certeza que você vai se impressionar com o que vai acontecer. Tudo bem? Bom, então, o desafio é entrar em ação, é ir lá e fazer no próximo cliente que você vai atender, tá legal? Seja ele um cliente já novo, um cliente novo ou um cliente que você já tenha atendido anteriormente, tá? Bom, missão número 2, elaboração casa de papel. Elaboração casa de papel. Por que da elaboração e por que casa de papel, né? É uma estratégia que eu quero que você assuma, né, de elaboração do orçamento, de relacionamento, de maneira com que você consiga, né, ser estrategista ao extremo. Bom, vamos para o próximo slide e você vai entender um pouco melhor, tá? Conceito. A estratégia é fundamental para a elaboração de qualquer projeto de sucesso. Vamos colocar aqui elaboração de qualquer orçamento também, tá? E com o orçamento não é diferente, tudo bem? No seriado A Casa de Papel, talvez você não tenha visto, ou talvez tenha visto, assim por diante, mas não tem problema, tá? Nós vemos que uma estratégia bem feita na elaboração de um plano é fundamental para construir o sucesso, para ter sucesso, para se tornar, no nosso caso, né, eletricista de sucesso. O principal personagem dessa série elaborou um plano completo, pensando em diversas hipóteses entre o certo e o errado, e definiu uma ação para cada uma delas. Olha que interessante, ó. Então, o que nós estamos falando aqui é quais são as possibilidades de dar errado a aceitação do meu orçamento. Você precisa ter isso em mente, você precisa observar isso. Vamos colocar aqui um contexto que eu também ensino lá dentro do treinamento Eletricista de Sucesso, que é bem interessante, tá? Que é como você vai estruturar o seu orçamento. Primeiro, eu defendo fielmente aqui que você deve estruturar o seu orçamento de forma formal, né? De maneira formal. Como assim? Não adianta você simplesmente pegar lá e colocar, olhar o que tem que ser feito, falar, R$1.200 aqui para você, eu faço isso aí, falar de boca e tudo mais. Não. Não esquece, o seu cliente, o seu potencial cliente que está te contratando, ele está te comparando com o Zé Faísca, com o pedreiro eletricista, com o eletricista desqualificado. Então, na hora que você chega ali, ele já está achando que é mais um, tá? E você não é mais um, você é o eletricista de sucesso, é o eletricista qualificado, tudo bem? Então, quando você chega lá, você tem que olhar, fazer as suas anotações, fazer toda a parte contextual ali, de entender o problema do seu cliente, assim por diante, e na hora em que você for mandar o orçamento, é essencial, importantíssimo, que você mande ele de maneira formal, tá? E como assim mandar formalmente? Redigir mesmo, um arquivo, uma carta, um Word, redigir um orçamento, tá? E esse orçamento tem que ser estratégico, tudo bem? Não adianta você colocar lá, vou realizar a substituição da fiação do chuveiro do piso superior por
cabos de 6 milímetros quadrados. Não, não é isso, tá? É você utilizar de maneira estratégica o orçamento para geração de valor. E como que eu uso, Everton, o orçamento para gerar valor no meu cliente? Vamos lá. Primeira parte do orçamento, tá? Na primeira parte do orçamento, você coloca ali o escopo do serviço que vai ser executado, tá certo? Então tá ali. Realização, e é importante também o uso de um português bem adequado para fazer esse envio, que assim você já se desloca também da concorrência desqualificada. Não que isso vai evidenciar se você é ou não um bom eletricista, mas é interessante você pedir para alguém revisar o seu texto na hora que você for enviar o orçamento, tá legal? Bom, aí o que acontece? Primeiro parte ali, o escopo do fornecimento da mão de obra, que é o que vai ser feito, né? Bom, nesse escopo você vai falar da ação que vai ser realizada, o que você vai construir ali dentro na prestação de serviço e também o tempo que você vai demorar para fazer aquele serviço. Então, a previsibilidade ali que você tem do tempo de execução, tá certo? Por que isso é importante? Porque ele já vê que você é um cara sério, que você mesmo não está com intenção de ficar lá 3, 4, 5, 6 semanas ali dentro da residência do seu cliente, tá certo? Segunda etapa do orçamento, segunda parte do orçamento, né? Eu aconselho, né, você ir um pouco mais a fundo e descrever ali, essa parte é opcional, depende do tipo de cliente que você vai atender, mas a segunda parte do orçamento é interessante que você vá na questão técnica do negócio, mas não explicar tecnicamente, mas mostrar para o cliente como você vai realizar efetivamente, tá? Sem deixar muito técnico, não precisa ficar relacionando as normas e tudo que a gente já sabe que é importante, mas mostrar para ele como será realizado a execução do serviço tecnicamente. Serão realizados separação dos circuitos em 2 conjuntos de disjuntores bipolar e tal. Para quê? Para que na hora que ele começar a olhar ali tecnicamente como vai ser feito, e aí você pode falar que, segundo normas aplicáveis ao setor e assim por diante, quando ele olhar aquilo descrito no papel, tá? Eu já falo para você o porquê que você não deve falar isso muito, pelo menos, na conversa com o seu cliente, mas, vamos lá. Quando você descreve isso no papel, ele começa a olhar aquilo ali e fala assim, poxa, olha, é bem estruturado isso aqui que ele está falando, né? Então ele vai fazer isso aqui e tal. Qual que será que é a necessidade disso? Ele vai começar a tirar algumas dúvidas com você em relação a por que eu devo ou não fazer isso. Esse tipo de infraestrutura que o eletricista está me propondo. Ele vai gerar essa dúvida. E ele vai te perguntar coisas, provavelmente. Quando o cliente pergunta coisas, é um sinal muito bom de interesse em contratar você. Para entender se é viável ou não fazer aquilo que você está falando, ele vai te perguntar. E aí isso é interessante, tá bom? Terceira parte do orçamento, você vai colocar ali a parte de custos, né? Então, quanto que vai custar a sua mão de obra para fazer aquela adequação, como que você vai fazer a cobrança dessa mão de obra e assim por diante. E aí essa parte você já sabe, deve ter baixado a nossa planilha lá de geração de orçamento, onde eu falo para você do tipo de cobrança e assim por diante, então ali essa parte você já conhece. E aí você vai, na verdade, na quarta parte do seu orçamento, você vai colocar ali fotos e portfólios de trabalhos que você já fez que se assemelhem com o serviço que o seu cliente está pedindo para que você faça, tá? Não adianta você ir lá para fazer uma instalação de, por exemplo, a infraestrutura de cerca elétrica, né? E você colocar lá que você fez um monte de instalação de CFTV, né? Então, adianta para ele ver que você é um eletricista experiente. Mas não adianta na parte de conexão. Lembra lá no primeiro momento que a gente falou do camaleão e tudo mais? Então, a conexão. Quais são os serviços que eu já fiz que se parece com esse que ele está pedindo para me fazer, né? Então, talvez fazer isso é interessante, tá bom? Vamos pro próximo slide aqui, para que a gente possa
dar continuidade. Um negócio importante também que você tem que fazer no seu orçamento é deixar um campo ali, tá? Que vai representar ali, ó, eletricista, Everton Moraes, por exemplo, um campo de assinatura, e o cliente fulano de tal, campo de assinatura. É importante que você entenda o seguinte: se você conseguir entregar esse orçamento pessoalmente para o seu cliente, o que vai acontecer? Nem sempre é possível, tá? Mas o que vai acontecer? Se você entregar pessoalmente para o seu cliente ali, fala assim, não, tudo bem, tal, tá aqui o orçamento e tudo mais, quando você entrega um documento que ele possa assinar, você está com duas vias. Assina aqui para mim que você recebeu, tudo mais, ele assina. Quando a pessoa assina, ela se compromete mais um pouco com você em te contratar, tá? Isso é uma outra estratégia de você agir no inconsciente do seu cliente para que ele firme uma responsabilidade, um acordo de compromisso com você, tá bom? Continuando aqui na nossa apresentação, né? Pensando nisso, para fazer uma estratégia de orçamento vencedor, o eletricista precisa de algumas ferramentas para auxiliá-lo. Você sabe o quanto precisa ganhar por mês para suprir a sua necessidade básica de lazer? Você sabe, por exemplo, quanto que você paga para o ajudante, assim por diante, né? Porque na hora de você gerar... Opa, voltar o slide aqui, ó. Na hora de você gerar o seu orçamento, para colocar na terceira etapa do seu orçamento lá, o preço que você vai oferecer naquele sua prestação de serviço, você vai precisar, na verdade, ter ali todo o preço que supra a necessidade, que você não saia perdendo e, é claro, também que não abuse ali do seu cliente, tudo bem? A gente até tem, eu comentei sobre a planilha aqui, a gente tem a planilha e tudo mais, tá? Pessoal, tá tranquilo aqui no entendimento desse tópico aqui? Fala um sim para mim, para ver se vocês estão acompanhando bem e assim por diante, por favor. Só para saber se vocês estão acompanhando bem aqui. Vou aproveitar que eu olhei aqui pro lado e eu vi uma pergunta do Saulo, tá? Enquanto a galera responde se está entendendo, gostaria que você respondesse para mim sim ou não, se você está entendendo aqui esse contexto. O Saulo perguntou, sim, bacana. O Saulo perguntou assim, Everton, é correto colocar lista de materiais no orçamento? Bom, duas coisas importantes que você deve observar aí é o seguinte, né? Primeiro, quando você coloca a lista de material, qual que é o medo que o eletricista tem de colocar a lista de material? O medo que o eletricista tem é, ele vai pegar toda a lista de material e vai entregar para o outro eletricista mais barato para o cara fazer, tá? Pode ser que isso aconteça, tá bom? Pode ser que isso aconteça. No entanto, se o eletricista que concorreu com você no orçamento for o Zé Faísca lá, o eletricista desqualificado e tudo mais, sabe qual vai ser a reação do eletricista para o seu cliente? Vai ser assim, não... Isso aí é muita coisa, precisa de tudo isso aí não. Por quê? Porque ele tá vendo aí que tem um monte de coisa, mas na verdade o eletricista não tem embasamento técnico para garantir se aquilo lá estava certo ou errado. Se você colocar a lista de materiais no seu orçamento, você gera mais valor ainda para o seu cliente. Eu, particularmente, se você tiver a lista de materiais de fácil elaboração, tá? Se você já visitou, sabe o que precisa, sabe como fazer, e você não vai te tomar muito tempo, eu aconselho fortemente que você coloque, tudo bem? Porque vai gerar mais valor ainda nesse documento, nesse seu orçamento, tudo bem? Agora, é claro, projeto arquitetônico, diagrama unifilar, aí não, tá? Porque o diagrama você vai ter que elaborar e tudo mais, isso aí não é legal de fazer, não é preciso, obviamente, no orçamento ainda, de forma alguma. Mas a lista de materiais talvez seja interessante, tá? Eu aposto que sim, coloque, tá? A lista de materiais, ou uma previsibilidade de lista de materiais. Coloca lá, previsão de materiais, ao invés de lista de materiais. Previsões de materiais necessários para a execução do serviço. Tal. Tudo bem? Isso vai passar mais confiança para o seu cliente, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Vi que algumas pessoas do Cleber falou já aconteceu comigo, a questão do cliente passar para o outro eletricista. Mas tem uma outra coisa importante também, pessoal. Deixa eu contar uma história para vocês aqui que aconteceu no final do ano passado comigo, enquanto nós resolvemos, eu e minha família, tudo mais, a gente resolveu ir, na verdade, comemorar o final do ano na praia, lá em família, né? E aí estávamos na praia, todo mundo lá, curtindo o solzão de final de ano, tudo mais. E minha irmã, ela decidiu ir no mercado para comprar um chip de celular, porque lá onde nós estávamos, o único chip que funcionava era da Vivo, tá? A gente tinha Claro lá e Claro não funcionava, tinha que comprar o chip da Vivo. É Vivo ou é TIM? Bom, eu acho que era Vivo, é Vivo. Aí,
Beleza. Minha irmã foi lá, tudo mais, comprou o chip, e a hora que ela voltou, desceu do carro e percebeu que a carteira já não estava no carro dela, nem na cintura dela, nem na bolsa dela. Ela falou, nossa, roubaram minha carteira, que roubaram minha carteira. A primeira reação que ela teve foi falar que roubaram a carteira e tudo mais. Eu acho que é uma reação meio que comum até. E aí a gente falou, pô, calma, respira fundo, né? Vamos voltar lá, vamos ver se a gente acha essa carteira. A hora que nós entramos no carro, pegamos a avenida principal lá, fizemos o contorno para chegar até o mercado, que ficava um pouco distante. A hora que a gente chegou no mercado, fomos até a banca do lado onde ela comprou o chip, fomos dentro do mercado, né? E aí decidimos perguntar para o balconista lá do mercado, falou assim, olha, poxa, alguém encontrou uma carteira e tudo mais, e a todo momento minha irmã estava lá assim, não, que roubaram minha carteira e tudo mais. Aí, perguntamos ao balconista, falou assim, balconista não, o cara do frente de loja ali, do PDV, né? Aí ele falou assim, não, ó, vai ali no Achados Perdidos. Fomos lá no Achados Perdidos, chegou lá, a pessoa que estava lá falou assim, pô, acabaram de deixar uma carteira aqui. A hora que pôs na mesa assim, no balcão, era a carteira da minha irmã. Por que eu contei essa história para você? Tá? A gente tem o costume de achar que o ruim é o padrão. Não é, é a exceção, tudo bem? Existem muito mais pessoas boas do que ruins, tudo bem? Então, não adianta você ir lá, entregar um orçamento para o seu cliente e desconfiar que ele não é confiável, tudo bem? Porque só de pensar isso, você já está desconectando do seu cliente, tá? Lembra a primeira etapa da nossa estratégia do camaleão? Quando você desconecta, a possibilidade de você não conseguir aquele serviço é muito maior, tá certo? E a gente, inevitavelmente, a gente passa isso para fora, a gente exala esse problema aí, normalmente, tá? Então, tranquilo? O Israel falou que gostaria de receber a planilha de preços e tudo mais. Samuel, o Samuel que respondeu aí, o Samuel da nossa equipe aqui. Tá, olha só. O Samuel acabou de afirmar para mim que, ó, tá vendo esse material aqui? Deixa eu voltar aqui a minha câmera aqui, então, só para vocês verem aqui novamente, tá? Ó. Esse material aqui, ó, nós estamos agora no passo 2, que é o passo da La Casa de Papel, né? Então esse aqui, esse material aqui, vocês vão receber logo depois do webinar aqui com a gente. Eu vou falar para vocês como é que vocês vão fazer para garantir ele, tá? E nós vamos mandar junto com ele a planilha de orçamentos aí para vocês, tá bom? Então vai estar junto desse material aqui, ó. Vamos para... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar aqui dos desafios da missão 2, tá? Missão 2, então, é a missão Casa de Papel, né? Deixa eu mostrar aqui os desafios para vocês. Start aqui. Desafio número 1 dessa missão 2. Tudo bem? Vamos relembrar aí, então. Ó. Relembrar... a missão é relembre, né? O desafio é relembre. Relembre se alguma vez você fez o orçamento de forma inadequada, se desvalorizando e não conseguiu suprir suas despesas mensais e momentos de lazer efetivamente no seu orçamento. Então, na verdade, o que eu quero que você considere aqui é se, primeiro, o desafio tem esse teor de saber se você fez ou não o dimensionamento do seu preço de maneira adequada, tá bom? Mas mais do que isso, eu quero que você pense quantos clientes que você deixou de mandar um documento ali como orçamento na hora de você falar o seu preço efetivamente. Porque se você for lá e só falou o preço, né? Então relembre quais foram os momentos que você... Vai ter vários, né? Vai ter vários, na verdade. Na verdade? Então, é claro, Everton, vou mandar orçamento para tudo? Vou trocar uma tomada, vou mandar orçamento? Não, não precisa. Talvez uma prestação de serviço rápida, pequena, não precise. Mas quando for maior... O que é maior, Everton? O que é maior para você? Sei lá. O maior, para mim, é quando existe uma complexidade onde você vai demorar mais do que meio dia de execução ali, mais do que 2 horas de execução, 4 horas de execução, sei lá. De uma forma que você possa transmitir o valor para que o seu concorrente não se pareça com você, tá bom? Desafio número 2. O que é o desafio número 2 aqui, ó? Utilize a nossa planilha de orçamento, que você vai receber logo depois do webinar aqui também, caso você já tenha, tranquilo, né? Para descobrir qual é o seu preço certo. E, como lá na nossa planilha de orçamento você pode elaborar o seu preço e imprimir o seu orçamento, você já estruture o seu orçamento de maneira inteligentemente estratégica, igual a gente falou aqui na transmissão de hoje, tá bom? Vamos para a nossa missão número 3. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que seja relevante aqui. Vamos responder algumas perguntas rapidinho aqui, ó.
Daniel falou, por favor, se der, dá um resumo de cada slide depois da explicação para fazermos anotações. Ah, legal, entendi, Daniel. Então eu vou fazer o seguinte, ó. No final eu falo um resumo geral também, tá bom? E aí eu vou me comprometer a fazer o seguinte. Bom, o que vocês acham, Kaique e Samuel? Estou falando com a minha equipe aqui rapidinho, pessoal. O que vocês acham da gente pegar? Porque é interessante mesmo, né? Porque eu falo bastante coisa que não está no documento da missão, né? O que vocês acham de repente a gente pegar e mandar esses caras todos que estão aqui participando com a gente? Tem 540 pessoas online agora. Mandar eles para um grupo de WhatsApp para que a gente possa... Eu mando um áudio depois explicando cada slide para eles. E aí, nesse grupo aí, eles vão receber a apresentação e também o áudio para explicar mais ou menos cada um dos slides, cada passo de cada missão. Show? Show. E pessoal, vocês gostariam de receber esse material em grupos de WhatsApp, onde você possa ter então essa explicação mais detalhada depois do nosso webinar? Que aí eu resumo mais, né? E aí eu mando para vocês nesse grupo. Aí eu só tenho que ver se vocês querem ou não. Dá um sim ou não aí no chat para mim, só para me saber se vocês querem ou não. Por quê? Porque aí eu vou precisar fazer, os meninos vão precisar construir agora aí, ó. Vocês jogaram, foi o Saulo, né? Acho que foi o Saulo que perguntou. O Saulo jogou uma bomba na mão dos meninos aí agora. Então, lá, sim, muito bom, sim, eu prefiro receber e-mail, tudo bem. Sim, bacana. Então, show de bola. Então deu certo aí. Bacana, muito bom. Então vamos fazer isso. Dá para fazer então, Kaique, Samuel? Dá, show de bola. Então. Já a gente envia para você. Tá, show. Então daqui a pouco eles vão fazer isso aí, eu mando para vocês aí esse grupo para que vocês possam entrar e lá dentro a gente se conecta para fazer essa disseminação do conteúdo, tá bom? Legal. Então, retomando aqui então nossa apresentação, a gente vai para a missão número 3. Deixa eu responder mais umas dúvidas aqui. Eu respondi do Saulo, né? Deixa eu ver, é Saulo, né? Acho que era Saulo. Daniel? Ah, o Daniel. Foi o Daniel, então. Bacana, Daniel. O visitante falou assim, é correto entregarmos lista de material? Ah, isso aqui eu já respondi. O Fábio Júnior, esse ano eu vou no treinamento em São Paulo. Muito bom, Fábio Júnior, muito bom, bacana. Ó, vai ser incrível, tá? A gente tá com os lote do ingresso 1, né? O VIP 1 tá quase esgotado já, tá bem populado já o nosso treinamento, tá? Vai ser bem maior do que o do ano passado e com muito mais conteúdo, vocês vão gostar, tá bom? O Fábio Júnior falou, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Thiago, por que não consegui assistir? Ah, bom, Thiago, eu não sei. Tem que dar um reconectar, quem não conseguiu, se travou aqui a transmissão, dá um reconectar que fica em cima do vídeo aqui, tá? Everton, vocês pretendem fazer um workshop em Florianópolis? Então, Oséias, ainda não. A gente ainda não vai fazer em Florianópolis, tá? Avisa a galera que a gente vai entregar no final da apresentação e que vai ter um link para eles explicarem. Tá, ó, o Kaique acabou de falar para mim aqui que já estão criando ali um link para que vocês cliquem e entrem no grupo de WhatsApp. É isso, né, Kaique? Isso. É isso. Vai entrar no final da apresentação, ele vai. É que eles precisam preparar aqui ainda o link e tudo mais, né? E os grupos de WhatsApp, porque tem quase 600 pessoas aqui, né? 500 e poucas pessoas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 532. Então tem que ser no mínimo 3 grupos de WhatsApp lá. E aí a gente entrega aí no final da transmissão esse link para vocês, tá bom? Show. Então, Zé, a gente não sabe ainda se vai fazer em Florianópolis, tá bom? Uma coisa é fato. Uma coisa que aconteceu com o Raul, com o William e assim por diante, é que o fato deles participarem do treinamento, né, do nosso treinamento de sucesso, o antigo workshop, eles conseguiram aplicar algumas estratégias e aumentou ali a renda deles mensal incrivelmente, e isso fez com que eles pudessem pagar qualquer custo do nosso treinamento. Tudo bem? Então, eu tenho certeza que se você vier para São Paulo, no próximo 2 meses, você paga todo o custo do treinamento, da viagem, estadia e tudo mais, tá legal? Ó, acho que eu tenho aqui em algum lugar aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui pra galera que tá aqui acompanhando, quer ver? E principalmente pro Zé que perguntou aí. Isso aqui, ó, é
O guia passo a passo, que tem aqui algumas folhas aqui, é o guia passo a passo que a gente usa no treinamento, que você vai preenchendo e quem tem isso na mão preenchido não quer largar nunca mais. Por quê? Ele sai do treinamento e começa a aplicar 100% do que ele viu lá dentro do treinamento de sucesso, né? O treinamento presencial. Fazendo o que foi roteirizado aqui dentro, lá dentro do treinamento, não tem como errar, né? Você só não faz se você não quiser. É fácil aplicar as estratégias? É fácil aplicar o que nós estamos falando aqui hoje? Não é fácil. Mas é possível? Com certeza. Se fosse fácil, só teria eletricistas do mundo todo aí, tá bom? Mas, com certeza é possível e vai fazer toda a diferença para você, Zé, tá bom? Vamos dar uma apresentação aqui, então. Missão número 3. A missão número 3, apelidamos aqui de Cavalo de Troia, tá? Por que Cavalo de Troia? Vocês conhecem a história do Cavalo de Troia? Hã? Vamos lá, então. Vamos ver aqui, ó. Conceito. A apresentação Cavalo de Troia, ou seja, como que eu me apresento no estilo Cavalo de Troia, né? Foi pensado na história do Cavalo de Troia, quando o seu cliente te chamar lá para fazer tanto a validação do seu orçamento, quanto o orçamento como um todo e assim por diante, tá? Ele vai ficar surpreso por estar lidando com um profissional diferenciado que tem em seu interior grande capacidade técnica de execução e estratégias de comunicação. Claro, ele não vai perceber isso tudo, mas ele vai ficar surpreso com aquele profissional que ele vai ver ali na frente dele. Sabe por quê? Porque a apresentação do profissional que chega lá na frente dele, no momento do orçamento, por exemplo, é aquele profissional que está bem trajado, que está com aquela camisa de apresentação. Tanto é que eu aconselho você que você tenha 2 conjuntos de uniformes. O uniforme, que é o seu uniforme de traje para fazer a visita, e o traje, que é o uniforme, para você executar o serviço. Quando você chegar lá no seu cliente, com a camisa de apresentação, com o logo da empresa, com bem limpinha, tudo mais, para realizar o orçamento, ele vai olhar para você e falar, opa, eu pensei, claro que ele não vai pensar desse jeito, mas no inconsciente dele tá assim, ó, poxa, eu pensei que vinha mais um eletricista e veio o eletricista, né? Eu pensei que vinha mais um Zé Faísca e veio o eletricista. E aí, quando ele receber o seu orçamento impresso, ou no WhatsApp, lá o PDF que você vai mandar para ele não vai achar estranho que aquele cara apresentável, né, enviou para ele um orçamento bem constituído, bem elaborado e assim por diante, tá? Isso é muito importante você fazer, tá bom? O seu traje, ele diz muito a seu respeito. Claro, você tem que entender qual que é... Travou? Travou geral mesmo, então? Pô, não é possível. Voltou? 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 A câmera tá lá embaixo também? Voltou? Bacana, show de bola. Alguns probleminhas técnicos aqui, tá bom? Mas vamos voltando aqui no último parágrafo aqui que eu estava recitando aqui para vocês. Na verdade, quando você se apresenta adequadamente e o seu cliente, ele vê você aqui daquele jeito, ele vai falar, opa, esse cara não é mais um, ele é o eletricista de sucesso, ele é o eletricista qualificado. Então isso vai ficar muito nítido para ele. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Vamos para o próximo slide aqui, ó, né? Conceito do eletricista cavalo de Troia, né? A forma como você se apresenta e como as pessoas te veem é fundamental para o sucesso, principalmente em vendas. Claro, se você não se conectar, se você não se relacionar com o seu cliente de maneira adequada, se sua apresentação não for estratégica, como que você vai como é que você vai pensar que o seu cliente vai olhar para o seu preço, que foi de R$3 mil, e vai olhar para o preço do seu concorrente desqualificado, que deu 500, e vai fazer, mas 500 versus R$3 mil? Os caras é a mesma coisa, 2 eletricistas, 500 por 3 mil, vou ficar com 500, porque ele não conseguiu perceber valor em você. Agora, se está lá, bem trajado, e a argumentação boa, se conectando com ele e tudo mais, seu valor percebido aumenta, e por isso ele não vai achar caro quando você mandar o orçamento. Aliás, existe a possibilidade de você ouvir o seguinte depois do cliente. Poxa, ufa, ainda bem que é só R$3 mil, porque eu pensei que ia ser mais caro. Porque a geração de valor foi tão grande, você chegou lá, imagina, chegou lá com carro adesivado, escada, usou estratégia da NBR Amiga, usou estratégia
do checklist do eletricista, usou qualquer uma das estratégias que estão aqui dentro do workbook, aqui, ó, do nosso passo a passo, apostila passo a passo do treinamento eletricista de sucesso. Qualquer uma das estratégias que você usou aí que está ali dentro, você chegou e fez aquele monte de estratégia ali, ele vai falar, putz, vai ser uns 5 pau, você vai ver, vai ser 5 mil reais. Aí a hora que vem 3 meses, putz, tá barato, eu não posso perder o orçamento desse cara. Aí a pergunta que não quer calar, Everton, mas vai funcionar para todos os eletricistas? Vai funcionar para todos? Oh, o Edivaldo também vai lá, muito bom, Edivaldo, muito bom, muito bom. O Rodrigo perguntou, esse evento vai ser gratuito? Infelizmente, não dá para ser gratuito. Sabe por quê? Porque, assim, eu sou um pouco reticente em relação a fazer eventos gratuitos, tá? Eu poderia, de repente, conversar com algumas empresas, Schneider, sei lá, né? E pedir uma verba como patrocínio para fazer um evento gratuito. Só que, sabe, a minha experiência com eventos gratuitos mostram que o pessoal sai de lá de dentro do evento e não aplicam o que tem que ser aplicado, tá certo? Então, eles vão lá no gratuito e saem de lá, esquece. Quando o cara paga, quando o eletricista paga, outra coisa, imagina, pessoal, se eu não me engano, o lote 1 ainda tá vendendo ainda, ou Kaique? Ainda sim, poucas vagas, mas ainda tem ainda vagas para o lote 1. Então, por exemplo, ó, o lote 1, que é o nosso preço mais baixo para você entrar dentro do evento, nós temos 3 lotes, na verdade, né? O lote 1, que é o VIP 1, VIP 2 e o Master, que cada um vai te oferecer conteúdos e coisas diferentes, né? O lote 1 é R$ 297 reais. Eu desafio vocês a aplicar essas estratégias aqui, ó. Quem foi que falou que ia ser gratuito? Rodrigo. Rodrigo, eu desafio você, Rodrigo, a aplicar essas estratégias aqui, aplicar todas as estratégias. Se você não conseguir em um mês e meio, tá? Eu estou considerando que você vai demorar para aplicar. Muito até. Se você não recuperar esses R$ 297 reais, R$ 300 reais, em um mês e meio, ó, eu te devolvo todo o dinheiro, tá bom? Se você provar para mim que aplicou tudo isso aqui e não recuperou seu dinheiro do investimento, eu devolvo seu dinheiro. Eu tô falando sério. Sabe por quê? A experiência que nós temos é que em 3 meses, os nossos alunos, tem o caso aqui do William, do Raul, você deve ter visto já o caso deles, onde eles recuperaram em até 3 vezes ele aumentou em 3 vezes o que eles ganhavam antes de fazer o eletricista de sucesso. Por exemplo, eu não vou falar de valores efetivamente, mas aumentou em 3 vezes lá e hoje eles estão muito melhor financeiramente, né? Porque a gente sabe que o problema financeiro acaba trazendo problemas familiares, internos na casa. A mulher fica falando, arruma um emprego, CLT e tudo mais, né? E assim por diante. Então é complicado isso aí também, né? Então, são coisas que acabam atrapalhando, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó, algumas dúvidas que surgiram aqui agora, ó. Edmilson. E quando não temos a chance de nos apresentar tete a tete com o cliente? Alguns só querem se comunicar, inclusive querem orçamento pelo telefone ou WhatsApp. O que podemos fazer para garantir esse cliente? Edmilson, de qualquer maneira, por mais que você não esteja se relacionando com ele pessoalmente, o WhatsApp ele permite uma coisa muito interessante para a gente, né? Você pode mandar um áudio para ele. Você manda um áudio. Opa, não, legal. Qual que você já conhece o problema, ou o orçamento para um relógio padrão, que é padrão, né? Você conhece a execução, tudo mais. Você precisa vender esse serviço. Tem serviço que não tem como você dar o preço à distância, né? Mas você manda um áudio para ele. Fala, não, legal, cliente. Me fala uma coisa, o que você precisa efetivamente? Como é que está aí hoje? Manda uma foto, tudo mais. Se relaciona com ele. Ele vai te mandar um áudio também, porque normalmente quando você manda um áudio, a pessoa responde com áudio. Aí você vai ouvir como ele fala, aí você vai se conectar com ele. Opa, ele falou rápido pra caramba aqui. Você vai falar, ô cliente, você vai falar mais rápido também? Ele falou bem devagarzinho. Você vai falar? Vai mandar um áudio para ele, mas bem devagarzinho, tá? Bem lento ali o seu áudio e tudo mais. É legal, por exemplo, você pegar ali, já que ele te mandou um WhatsApp, essa estratégia é bem, talvez alguns considerem como invasiva, mas a partir do momento que a pessoa decide ter uma rede social, ela permite que as pessoas procurem ela, né? Então, eu acredito que seria viável, por exemplo, você fazer o seguinte, pega o telefone celular dele, joga lá na busca do WhatsApp, vai sair, esse é poderoso para vocês, ó, e dá uma olhada quem é esse cliente. Olha se ele é casado, se ele tem 2 filhos, tudo mais, porque você pode contextualizar um outro serviço que você fez para uma família parecida com ele e que teve a mesma necessidade, por exemplo. Aliás, eu atendi um serviço igualzinho o seu, cliente fulano de tal, que o cara até tinha 2 filhos
e tal, e ele vai se conectar com você, tudo bem? As pessoas não precisam estar tete a tete para se conectar, mas precisam se conectar. O áudio pode conectar, o vídeo conecta, e assim por diante. Por exemplo, você pode pegar e mandar para ele sim um orçamento via WhatsApp, mas manda formal. O seu perfil do WhatsApp tem que ser um WhatsApp business. Depois você procura sobre isso. A sua foto do perfil tem que ser você, mas tem que ser você com o uniforme de apresentação, de visita técnica. Tá entendendo? Então, seja estratégico a todo momento, tá bom? E a comunicação, cuida com o erro de português, cuidado com ficar abreviando você, coloca VC, cuidado com isso para você passar mais credibilidade até na forma que você se comunica em texto e áudio, assim por diante, tá? Não tem problema ter sotaque, não tem problema, mas você não pode ficar errando muito, né, na parte de português, assim, e assim gerar menos valor, porque senão, de novo, o cliente vai ficar te comparando com um outro eletricista desqualificado. Você concorda comigo? Pessoal, vamos fazer uma pergunta aqui rapidinho, ó. Vocês concordam comigo? Se você não agir estrategicamente, o seu cliente vai olhar para você, ele não vai conseguir comparar você como um profissional qualificado, e ele vai achar que você é só mais um eletricista desqualificado que está entrando em contato com ele? Sim ou não? Responde para mim aqui no chat, sim ou não, por favor. Só para mim saber se vocês concordam comigo. Porque se você não gera valor no seu cliente, como que ele vai conseguir entender que você é diferente daquele eletricista que cobrou mais barato que você? Tudo bem? Sim ou não? Por favor. Concordo. Sim, com certeza. Concordo. É isso aí, pessoal. Então, é muito importante você se diferenciar. Porque eu vejo um monte de eletricista falando, eu tô cansado de ouvir seu preço está caro, seu preço está caro, seu preço está caro. Só que a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas sempre, esperando resultados diferentes. Se você sempre faz a mesma coisa e o cliente fala para você, está caro, o que você tem que fazer? Coisas diferentes para que você pare de ouvir do seu cliente que está caro. Tudo bem? Faz sentido para vocês isso, pessoal? Sim ou não? Faz sentido? Por favor, responde aí para mim. Ó. Sim ou não? Tá bom? Por favor. Vamos continuar aqui na nossa apresentação aqui, então. Ó. O conceito da técnica cavalo de Troia, né? O eletricista autônomo que utiliza um uniforme, camisa personalizada com logotipo, informações de contato, passa muito mais confiança para o cliente e transmite uma seriedade que as empresas passam. E passa a não ser visto somente como um simples prestador de serviço que quebra galho. Tá? É o que a gente conversou agora há pouco, né? Você fica surpreso com diversos eletricistas, como diversos eletricistas começaram a utilizar essas dicas simples e aumentaram a quantidade de orçamentos aprovados. O cliente tem que se sentir muito lisonjeado, por ter encontrado um profissional diferente dos demais. E é o que acontece, ele vai te elogiar, ele vai te indicar e assim sucessivamente, tá bom? Desafio número 1 dessa estratégia aqui, 3, tá? Do cavalo de Troia. Tente relembrar se em alguma ocasião você ficou explicando o problema por vários minutos em linguagem técnica para o seu cliente. E ele, ao final do discurso, fingiu que entendeu, mas acabou não fechando o serviço. Isso é importante, porque no orçamento é importante você descrever, não tão tecnicamente, mas descrever tecnicamente o que você vai fazer, tá bom? Só que na hora que você se estabelece ali um contato com o seu cliente, na conversa com ele, não fique explicando tecnicamente, sabe por quê? Porque se você fizer isso, ele não vai entender nada, bulufas, porque ele não manja, ele não entende daquilo. Então, por que ele deve entender o que está falando? Então, você tem que se conectar com aspectos que ele entenda, tá certo? Segundo parágrafo. Se houver essa situação, escreva abaixo como iria explicar o mesmo problema, para o seu cliente em uma linguagem que ele iria entender e realçando os perigos e danos pessoais para o cliente caso o serviço não fosse feito. Perigos e danos pessoais, acidente, né? E também a parte de consumo de energia. Põe esses 3 pontos, tá? O perigo, né? Danos pessoais e materiais também, tá? O acidente com cidade e também a parte de consumo de energia. Como que eu usaria esses 3 argumentos, tá? Os perigos da eletricidade, os acidentes e também o consumo de energia para me argumentar tecnicamente com o cliente. Então, relembra aí, o dia que você pegou e ficou lá explicando tecnicamente para o seu cliente e você viu que não adiantou de nada, e aí como é que você explicaria hoje de novo para ele? Faça esse exercício, tá legal? Segundo
desafio aqui, ó, que é ação, né? Ação. Treine a sua apresentação antes de apresentar-se para o cliente e utilize a técnica cavalo de Troia para impressioná-lo e fazê-lo entender de forma clara do que se trata o serviço. Ah, Everton, eu não tenho camisa com logotipo e os dados meus. Não tem problema. Vai com uma camisa limpa, apresentável e tudo mais e faça uma meta que vai ser a seguinte. Ó, se comprometa com isso, ó. Você vai dar a seguinte meta aí. Eu vou aumentar a minha quantidade de orçamentos nesse mês usando essas técnicas que eu aprendi. As perguntas? Tá, beleza. As técnicas que eu aprendi e com o aumento dessa lucratividade que eu vou ter, eu vou pegar e aplicar, eu vou comprar, na verdade, um uniforme de apresentação e um uniforme de prestação de serviço para mim, personalizado, tá bom? Vamos ver aqui as perguntas aqui, ó. O Osés falou, fala sobre a nossa formação, se a nossa formação pode influenciar o cliente a fazer com que ele feche o trabalho conosco, tá? Osés, é o seguinte, a formação pode influenciar desde que você saiba utilizar a argumentação correta para se comunicar com o seu cliente. Porque muitas vezes o que eu vejo alguns deles fazendo acaba passando uma certa arrogância na hora de falar, eu sou técnico em eletrotécnica e tal. Então você tem que ser estratégico na hora de falar para ele que você é formado e assim sucessivamente, tá bom? Talvez pode estar lá junto no seu orçamento, numa sessão sobre você, tudo bem? Olha o Fábio Júnior. Depois que eu vi um camarada do Rio de Janeiro até São Paulo, eu vi que é um cara esforçado, porque eu não. Como diz, o sucesso está em nossas mãos. Não conheço São Paulo, moro no interior, mas vi que depende de mim para que eu possa ter sucesso. Exatamente, Fábio Júnior. No nosso treinamento do ano passado, eu acho que está falando do treinamento do ano passado, né? Onde nós tivemos pessoas que vieram de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, para participar do treinamento, né? Então, cara, sucesso é uma decisão, ele está na sua mão ali, ter sucesso, tá? Aliás, minha pulseira está aqui, ó, né? Sucesso é uma decisão. Você quer parar de ouvir não, né? O seu preço está caro? Então, o que você tem que fazer para mudar isso? As habilidades que te trouxeram até aqui hoje não são as mesmas habilidades que vão te levar para o próximo nível, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa apresentação, né? O desafio número 2 aqui é a ação. E aí aqui embaixo, no segundo parágrafo, tá. Se possível, providencie uma camisa polo customizada com seus dados de contato. Se tiver o seu logo, melhor ainda. Tá legal? Bom, uma coisa que é importante você observar é que nem sempre... Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte, quer ver? Ó? A gente teve um aluno nosso do ano passado, do workshop Elitista de Sucesso, que é o William, né? O William ele tem uma história muito bacana, e tudo que aconteceu com ele foi bem motivador pra gente. Vou pôr para vocês aqui a história do William, só para vocês verem o que aconteceu com ele, ó. Pega aí, segura aí, ó. O que mais me incomodava assim antes de fazer o treinamento era o orçamento, porque eu não sabia se eu estava cobrando o preço justo ou se eu estava cobrando abaixo ou inferior para o cliente. Meu nome é William, sou casado, já faz 8 anos, tenho uma filha de 4 anos e comecei a ser eletricista já faz 3 anos. Eu, em relação à minha pessoa, tive meu sogro que me ajudou bastante. Infelizmente, nos 2 primeiros anos meus, assim, de estar como autônomo, ele faleceu. Aí minha esposa também, ela me cobrava muito nesses 2 primeiros anos, que é o momento mais difícil, crucial mesmo, para você entrar no mercado, ter cliente, fazer parcerias com o próprio depósito de material de construção, com pedreiro, próprio eletricista, gesseiro, esse pessoal. Minha mãe, ela me ajuda, dá uma força no dia a dia. Aí depois do falecimento do meu tio, ela também queria que eu fosse trabalhar de caminhão, mas é uma coisa que eu não quis, porque não tá no sangue para me poder. Eu gosto de estar em obra, trabalhando em obra como eletricista. Aí tem a minha filha, que a gente também nos 2 primeiros anos passou um momento difícil com ela, que ela teve otite, remédio caro,
médico, dia, madrugada, mas hoje em dia ela já está melhor, já está melhorando. E nesses 12 últimos meses, depois que eu tive o treinamento no workshop do ano passado, depois de uns conhecimentos a mais que a gente teve, eu consegui alavancar melhor. Eu cheguei até a sala da elétrica, foi procurando como fazer uma ligação em relé, que eu não sabia. Aí, procurando no YouTube, eu achei o Everton Moraes explicando pela sala da elétrica como fazia. Aí eu comecei a acompanhar. Eu comecei a aplicar a metodologia de ir atrás do desejo do cliente. Poder ouvir ele, entender o que ele quer e o desejo que ele quer. Aí eu comecei a aplicar o quê? Em cima do desejo do cliente. Fazer um orçamento, mas em cima do que ele deseja. O que ele quer, a satisfação dele de ter. E o contrato também. Eu consegui fazer de uma maneira para o cliente que ele possa entender de uma maneira melhor, de uma clareza melhor, e eu também entender com ele junto. Antes de eu ter participado desse treinamento, os 2 primeiros anos tinha mês que eu ganhava muito pouco, bem baixo, né? Eu ganhava na faixa de 500, 600 reais ao mês. Depois que eu tive esse treinamento, que eu apliquei alguns métodos, eu já tenho uma renda hoje em dia que pode chegar a 3,5 ao mês. Depende do mês, porque não é todo mês que a gente consegue cliente todos os dias, mas hoje em dia já tenho uma faixa de clientes bem maior do que eu tinha, depois que eu comecei a praticar os métodos depois do curso. Depois desse treinamento, de estar aplicando os métodos, teve uma melhoria na minha vida, até mesmo pessoal, que hoje em dia eu já consigo pagar as contas em dia, já consigo comprar os remédios da minha filha, consigo poder sair com a mulher, consigo chamar elas para ir numa pizzaria, ir num barzinho, consigo sair o final de semana, coisa que eu não conseguia antes de estar aplicando essas metodologias. Show de bola, né? Seu William foi um dos participantes do nosso treinamento do ano passado. Eu deixei vocês aqui verem um pouquinho dessa... Pô, fico muito feliz, né, de poder ter esse tipo de sucesso, de eletricistas de sucesso nessa minha rede de relacionamento. Nosso curso, ele é um dos cursos principais da nossa empresa aqui, que é o que traz um resultado incrível para vocês, né? Então, aliás, esse conteúdo que a gente está aplicando aqui hoje, ele é um conteúdo exclusivo do nosso treinamento de sucesso, né? Quem não está aqui no webinar não vai ter esse conteúdo, que não vai ficar na internet, tá? Então, é uma parte, claro, uma parte pequena de lá do nosso treinamento, mas vocês estão tendo aí em primeira mão, tá? Acho que é isso, né? Acabou, pessoal. Acabou. Eu vou encerrando aqui. Infelizmente, a partir de agora, não existe mais a possibilidade de você se matricular e ganhar o software Woca. Nós estamos encerrando o nosso webinar aqui. Eu acho que é isso, né? Ó, vamos ver aqui, ô Samuel e Kaique, para dar um tchau para a galera aqui, ó. Para dar uma boa noite aqui, já que vocês vieram bagunçar tanto tempo aqui, agora bagunça com os caras agora também aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Durmam aí, descansem bem e fiquem atentos aí para as novidades que a Sala da Elétrica vai trazer nos próximos dias, semanas, meses. Fica ligado, a gente está sempre trazendo coisas novas para vocês, tá? Um grande abraço e... Deixa eu falar? E já a gente vai enviar para vocês o material lá no grupo. Daqui a pouco estamos enviando os materiais aí para você lá, o PDF. Amanhã eu envio os áudios. Eu tô ficando sem voz já, né? Se eu mandar o áudio hoje, tô ferrado. Então, amanhã eu mando o áudio para vocês lá no grupo também, tá bom? Até lá! Desligando aqui, 9h partindo e tchau, pessoal!